Oi pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de gramática, agora com o capítulo 10. No capítulo 10, nós vamos estudar os pronomes relativos, indefinidos e também os pronomes interrogativos, tá? No livro de vocês tem esse anúncio aí, né, de uma campanha publicitária, achei importante a gente analisá-lo. Doação de sangue. Para quem doa, são alguns minutos. Para quem recebe, é uma vida inteira. Então, nós temos aí a palavra quem, né, no cartaz anterior, faz referência à pessoa de maneira vaga e imprecisa, significando a pessoa que ou qualquer pessoa. Quem é classificado como um pronome indefinido, naquele contexto, né, do cartaz anterior. Sempre se refere à terceira pessoa do discurso, introduzindo-a no texto com imprecisão. Os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de modo impreciso ou indeterminado. Como, por exemplo, alguém me chamou, nada nos desviará dos nossos objetivos, uns dizem que sim, outros negam veemente. Então, nós temos aqui alguns pronomes indefinidos, não é? Alguém, nada, uns e outros. Os pronomes indefinidos podem ser classificados em variáveis e invariáveis. Os pronomes variáveis são algum, alguma, bastante, certo, certa, muito, muita, nenhum, nenhuma, outro, outra, pouco e pouca, e suas variações. Os pronomes, ainda temos mais pronomes variáveis, né? Como qualquer e quaisquer, quanto e quanta, tanto e tanta, todo e toda, um e uma, vário e vária, ou vários e várias, né? Que como são variáveis, nós temos as variações correspondentes a cada um deles. Os pronomes invariáveis são alguém e algo, cada, mais, demais, menos, nada, ninguém, outrem e tudo. Os pronomes nenhum, algum, todo, outro, pouco, vário, tanto e quanto e as respectivas flexões podem assumir valor substantivo ou adjetivo. Vamos entender no exemplo. Alguns alunos trazem seus livros nas mãos, outros na mochila. Alguns alunos, o pronome indefinido alguns está relacionado com o substantivo alunos. Então, ele tem valor de adjetivo. O pronome indefinido outros, que aparece ali, ele está substituindo o nome alunos. Então, ele tem valor de substantivo. Os pronomes alguém, algo, ninguém, nada, quem, outrem e tudo sempre exercem valor substantivo. Como, por exemplo, algo me diz que você está certo. Então, algo aqui tem o valor de substantivo. O pronome indefinido certo e suas respectivas flexões, quando anteposto ao substantivo, ou seja, quando vem antes do substantivo, terá valor de pronome indefinido. Quando ele estiver depois do substantivo ou pós-posto ao substantivo, será classificado como adjetivo, com significado de ideal, exato ou correto. Vamos ver aqui, né, no exemplo. Certo aluno fará a leitura do texto. Certo aí está anteposto ao substantivo. Se o pronome indefinido certo vier anteposto ao substantivo, nós temos ele aí com valor de... quando anteposto, o valor de substantivo, certo? Terá valor de pronome indefinido. Bagunça, né, gente? Vamos lá. Se o pronome indefinido certo está anteposto ao substantivo, terá valor de pronome indefinido. Aqui no exemplo, né? Certo aluno, então o valor aí é impreciso, indefinido. Eu tenho certo como um pronome indefinido, certo? E aí ele tem um valor de adjetivo, porque está relacionado a aluno. Acabei me confundindo aí, por isso deu aquela bagunça, mas vamos entender melhor agora. Ele é o aluno certo para ler o texto. Então, esse aqui, o pronome indefinido certo, está após o nome aluno, ou seja, pós-posto.
Então, quando ele está pós-posto ao substantivo, ele tem valor de adjetivo. E pode aí também ter significado de ideal, exato ou correto. O pronome indefinido qualquer e a respectiva flexão e cada só devem ser empregados com valor adjetivo. Cada pode anteceder um substantivo, um numeral ou compor as locuções pronominais indefinidas, como cada um e cada qual. Exemplos: naquela seção, cada livro custa R$30. Então eu tenho cada aí empregado com valor adjetivo porque se relaciona ao substantivo livro. Qualquer pessoa pode entrar ali. Qualquer está se relacionando com o substantivo pessoa, então tem valor de adjetivo. Qualquer tem significado oposto a certo e indica uma referência genérica, além de apresentar flexão de plural interna, né? Em quaisquer. Quando antecedido por um artigo indefinido, um ou uma, ou pós-posto ao substantivo, qualquer assume valor depreciativo ou pejorativo. Então vamos observar. Qualquer aluno pode participar da competição. Então qualquer aí não está com valor pejorativo, está assumindo aí um valor de imprecisão, não é assim? Quaisquer alunos podem participar da competição. Agora observe que no último exemplo a equipe não pode ser representada por um atleta qualquer. Quando eu tenho o pronome indefinido qualquer pós-posto ao substantivo, que é o substantivo atleta, eu vou ter aí um valor depreciativo ou pejorativo para o pronome indefinido qualquer. Algum terá valor positivo quando anteposto ao substantivo. Então eu vou observar, se o pronome indefinido algum está antes do substantivo, ele tem um valor positivo. Mas se ele estiver pós-posto ao substantivo, ele vai ter aí um valor negativo, tá? Mais enfático que o pronome nenhum. Como por exemplo, algum livro despertará sua curiosidade, né? Então tem aí um pronome definido com um valor de imprecisão. E livro algum despertará sua curiosidade. Então, algum aqui, o pronome definido está pós-posto ao substantivo e por isso ele tem um valor pejorativo ou depreciativo. No primeiro exemplo, ele está anteposto ao substantivo livro e aí anteposto ele tem um valor positivo. O pronome indefinido tudo normalmente exerce um valor de substantivo, mas pode assumir também um valor adjetivo, certo? Antecedendo aí pronomes demonstrativos. Tudo concorria para nosso sucesso. Então, tudo aí tem um valor de substantivo. No outro exemplo, tudo aquilo era a nosso favor. Então, tudo está aí antecedendo um pronome demonstrativo, que é o pronome aquilo. E ele tem aí um valor de adjetivo, certo? Todo e toda, quando seguidos de artigo, significam inteiro ou inteira, completo ou completa. Quando desacompanhados de artigo ou de outro determinante, denotam qualquer ou cada. No plural, todo e toda devem vir acompanhado de artigo ou de outro determinante. Exemplo: terei avaliações toda semana. Então, aqui ele não está com nenhum determinante. Toda aí tem o sentido de cada, não é assim? Terei avaliações toda a semana. Então, eu tenho aí o pronome toda, seguido de artigo, significa semana inteira. Todas as avaliações ocorrerão nesta semana. Então, todo e toda, né, no plural, devem vir acompanhados de artigo ou de outro determinante. Por isso aqui ele aparece seguido do artigo as, né, porque o pronome indefinido está no plural. O pronome indefinido nada apresenta valor semântico negativo, mas
em frases interrogativas negativas, ele assume um valor positivo, como por exemplo, nada o consolava. Eu tenho aí um valor negativo, certo? Você não aceita nada? Você aceita alguma coisa? Então eu tenho um valor positivo, porque o nada está aí numa oração interrogativa. Os conjuntos de palavras de significado equivalente a pronomes indefinidos são chamados de locuções pronominais, né? Indefinidas, porque eu tenho um conjunto, eu tenho mais de um pronome indefinido. Então eu tenho uma locução pronominal indefinida, como por exemplo, cada qual, todo aquele que, seja quem for, tal qual e etc. Por exemplo, quem quer que tenha feito isso responderá por seus atos. Qualquer um poderia perceber o risco. Então eu tenho mais de um pronome, eu tenho uma locução pronominal indefinida, porque é mais de um pronome indefinido. Os pronomes relativos. Os pronomes relativos fazem referência a um elemento já mencionado no texto, que é o termo antecedente, certo? Substituindo e projetando na oração seguinte. Então, o pronome relativo vai fazer, né, essa relação com o termo antecedente e vai projetá-lo, né, na oração seguinte. Para que se evitem repetições. É um elemento também, né? É um recurso de coesão textual. E muito importante para a produção, né, da redação do Enem, que vocês estão aí se preparando, e a redação de outros vestibulares. Então, os pronomes relativos vão ter essa função, né, de elementos ou de recursos de coesão textual. Eu conheço o menino quebrou o braço. Vejam que eu repeti o menino, não é? A expressão menino. Eu conheço o menino que quebrou o braço. Eu tenho aqui o pronome relativo que faz referência a menino, que é o termo antecedente na oração, e é o nosso pronome relativo, que projeta ele na oração seguinte, porque quem quebrou o braço foi o menino, certo? Os pronomes relativos apresentam formas variáveis e também invariáveis, como por exemplo, as formas invariáveis que, quem e onde. E as formas variáveis, o qual, a qual, as quais, os quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. O pronome relativo que é o pronome de emprego mais frequente e pode referir-se a pessoas ou objetos, como por exemplo, o brasileiro que lê cresce mais e o Brasil cresce junto. Então nós temos aqui, né, o pronome relativo que se referindo à pessoa, o brasileiro, o termo antecedente e projetando ele na oração seguinte, certo? O pronome que exerce função anafórica ao resgatar um termo presente na oração anterior, certo? Porque a anáfora é essa referência a um termo já citado no texto ou na oração, como por exemplo aqui o brasileiro. Então o pronome relativo que fez referência a um termo anterior, nós chamamos de referência anafórica. E projetá-lo na oração subordinada, ele projeta aqui, ó, que lê, não é? Que aqui é a oração subordinada, que o brasileiro que lê cresce mais. Os pronomes que podem ter, o pronome que pode ter como antecedente os pronomes o e a, tá? E suas respectivas flexões, empregados como pronomes demonstrativos. Então nós temos, não entendi o que disseste. Eu tenho aí o que é o pronome relativo e o pronome que antecede o que é um pronome demonstrativo, que é igual a isso, né? Não entendemos isso. Por isso esse o aí é um pronome demonstrativo e está antecedendo o pronome relativo que. Quem se refere a pessoas e deve vir antecedido de preposição, quando o antecedente estiver explícito. Então ele vai referir-se à pessoa, né? Ou vai se referir à pessoa
E também vai trazer aí, né, uma preposição quando o antecedente estiver explícito. Por exemplo, esta é a criança a quem amo. Eu tenho quem, um pronome relativo, que faz referência à criança, que é o termo antecedente, certo? E projeta ele na oração seguinte, que é aquele a quem eu amo. A preposição a, certo? Aí está sendo usada por quê? Porque o antecedente, que o pronome relativo está fazendo a referência, está explícito. O qual e suas flexões pode referir-se a pessoas ou a objetos e deve ser empregado depois de preposições de 2 ou mais sílabas ou para substituir o pronome que, quando empregado abusivamente. Então, eu já repeti várias vezes o pronome que no meu texto. O que é que eu vou utilizar? O pronome o qual e as suas flexões, certo? E também ele deve ser usado depois de uma preposição de 2 sílabas, como por exemplo, este é o projeto sobre o qual lhe falei. Veja que a preposição aqui é sobre, uma preposição de 2 sílabas. Então, eu utilizo o qual após essa preposição. A moça de que lhe falei, que veio me procurar ontem, disse que não sabia que eu estava doente. E aí eu posso, né, também colocar o pronome o qual ou a qual e suas flexões para substituir essa repetição do pronome relativo que. Como, por exemplo, a moça da qual lhe falei veio me procurar ontem e disse não saber que eu estava doente. O pronome relativo cujo e suas flexões indica a posse, certo? De quem, de que ou do qual. E concorda em gênero e número com o objeto possuído. Então, o qual, cujo indica a posse e vai concordar com o objeto possuído. Logo, terá valor adjetivo. Não se emprega artigo depois de cujo e das suas variações. Por exemplo, este é o professor de cujo nome me esqueci. Então, eu tenho o pronome relativo cujo, né? Qual é o nome que eu esqueci? O nome do professor, não é assim? Então, o pronome cujo vai trazer essa indicação de posse e vai concordar com o objeto possuído. O pronome relativo onde indica lugar e apresenta significado equivalente a lugar em que ou no qual. Pode aparecer combinado com as preposições a, e ficará aonde, e a preposição de, e ficará donde. Por exemplo, passei as férias na cidade onde nasci. Eu tenho aí o pronome relativo onde, referência à cidade. Essa praia, aonde vais, é bonita? Eu tenho um pronome relativo aonde, fazendo referência à praia. O livro donde a página foi arrancado é raro. Eu tenho um pronome relativo donde, né, fazendo referência a livro. Os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição, de acordo com a regência dos verbos da oração. Como, por exemplo, a praia onde passei as férias é linda. Passar as férias aí em algum lugar, na praia. A praia aonde irei nas férias é linda. Ir a algum lugar. A praia. Então, eu vou observar que o pronome relativo pode vir precedido de preposição de acordo com a regência dos verbos, não é assim? Então, se o verbo pede preposição, o pronome relativo vai ter aí uma preposição. A praia de onde vim é linda. Vir de algum lugar, da praia. O pronome relativo quanto e suas flexões faz referência a pessoas ou objetos e também pode ser antecedido pelos pronomes indefinidos tudo, todo, toda e tanto, como por exemplo, o homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. Então, nós temos aí o pronome quando, né, fazendo referência a pessoas ou objetos e antecedido pelos pronomes tudo, e pode também ser precedido por outros pronomes indefinidos, como todo, toda e tanto. Os pronomes interrogativos, eles são empregados com valor substantivo ou adjetivo,
certo? Então vamos observar. Os pronomes interrogativos vão ser empregados com valor substantivo ou adjetivo, em frases interrogativas diretas ou indiretas e ainda em frases exclamativas, como é o caso de quem fez isso? Eu tenho quem aqui com valor substantivo, não é assim? Numa oração interrogativa direta. Que é uma oração interrogativa direta? É aquela oração que traz aí, né, faz uma indagação, é uma pergunta e tem o sinal de interrogação, por isso interrogativa direta. E gostaria que me dissesse quem fez isso. Eu tenho aqui uma oração interrogativa indireta, porque eu tenho uma indagação, mas eu não tenho a presença da pontuação, que é da interrogação. Por último, eu tenho que susto. Eu tenho uma oração exclamativa e também sendo utilizado aí o pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos podem ser invariáveis e também variáveis. Os pronomes interrogativos invariáveis são que e quem. Os pronomes interrogativos variáveis são qual, quais, quanto e quanta. Para efeito de ênfase, o pronome interrogativo que pode aparecer antecedido pelo artigo o. Então, quando eu quiser dar uma ênfase, eu vou utilizar o pronome interrogativo que precedido do artigo o. O que ele está fazendo aqui? Né? Eu dei ênfase. O pronome quem só deve ser empregado com valor substantivo. Exemplo, quem gritou? Então, eu tenho o pronome quem utilizado com valor substantivo. O pronome qual ou quais denota seleção ou preferência e geralmente é empregado com valor adjetivo, como por exemplo, de quais livros você precisa? Então eu tenho aí uma preferência, uma seleção e o valor dele é um valor de adjetivo. Por quê? Porque está aqui, ó, mantendo uma relação de sentido com o substantivo livros. Quanto e suas variações refere-se a pessoa ou a objetos e pode exercer valor substantivo ou adjetivo, depende do contexto. Exemplo, quantos já chegaram? Eu tenho quantos com valor de substantivo. Quantas casas há nesta rua? Eu tenho o pronome interrogativo quantas, aqui ó, relacionado à palavra casas, que é um substantivo. Então, neste contexto, o pronome interrogativo quantas tem valor de adjetivo. Os pronomes interrogativos podem ser reforçados pela expressão é que, ou ainda simplesmente pelo que, ocorrências que são muito frequentes na linguagem coloquial, como por exemplo, quem é que chegou? Quem que você quer? Então eu tenho o uso, né, do é que e do que, seguido aí, né, do pronome quem, reforçando esse pronome, mas são ocorrências utilizadas na linguagem coloquial. Então isso aqui vocês não vão, né, precisar para os textos de vocês, para o uso aí nas redações, né? É só bom observar, é importante na verdade observar que essa utilização é para dar ênfase mais na linguagem coloquial. Nós encerramos aqui os nossos estudos sobre os pronomes, tá? Daremos continuidade nas aulas pelo Meet e nas próximas aulas gravadas. Um abraço e até a próxima aula.